Colossenses 3:21. Hoje é o Dia dos Pais. Nós temos uma palavra especial para o pai, mas também temos ensinamentos preciosos a todos os nossos queridos irmãos. Tanto quem é filho como quem é pai. E quando eu digo pai, não apenas a figura masculina, mas também a figura feminina, né, que se inclui ali junto com os pais na criação dos seus filhos. A nossa palavra, nós vamos projetar lá, se chama... a capa. Paternidade responsável é o tema da palavra no Dia dos Pais, tá bom? E nós estamos baseados no Salmo 127, que lemos no início desse culto, mas também em Colossenses 3:21. Olha o que diz Colossenses 3:21. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Preste atenção, papai, mamãe, principalmente você, papai, seu dia é hoje. Olha o que diz o texto sagrado: não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Então, uma das maiores missões que existem na terra é a missão de ser pai. No caso de você, mãe, de ser mãe. Eu costumo dizer que um desafio ainda maior do que ser casado, do que estar casado com o seu cônjuge, é ser pai, é ser mãe. Casamento, infelizmente, às vezes se dissolve. Mas ser pai e mãe é uma função para toda a vida. Muita gente pensa que ser pai é apenas uma função biológica, colocada através da sementinha do homem dentro do ventre da mulher. Mas até os especialistas na área emocional, a Bíblia também ensina que os pais, mais do que uma função biológica, que também tem a sua importância, é claro, gerar filhos, né, multiplicar, encher a terra, como diz o Gênesis, é uma função, é uma missão de vida. Amém? Fala comigo, ser pai é uma missão de vida. Nós vamos aprender hoje que a nossa paternidade provém do nosso amado Deus. Que Deus é um pai cheio de amor pelos seus filhos. E nós, pais que aqui estamos, papai, mamãe, mas principalmente você, em especial, figura masculina, você tem sido um pai segundo o coração de Deus? É sobre isso que nós vamos refletir hoje. Qual é a função de um pai responsável, de pais responsáveis? Nós vamos aprender que Deus projetou a sua própria natureza dentro da experiência humana. Uma das coisas mais lindas quando nós nos tornamos pais é justamente experimentar aquilo que Deus sente no seu coração com relação aos seus filhos. É uma das maiores experiências que um ser humano pode ter, é gerar filhos. É o nascimento dos filhos. É ou não é, irmãos, que são pais aqui? É uma emoção indescritível. Ou você amadurece para o resto da sua vida, ou você vai ser uma eterna criança. Se não entender que Deus te chamou para ser um pai responsável. E eu queria que nós pensássemos juntos, meditássemos na palavra. Deus não nos chamou para provocarmos ira nos nossos filhos, nem os desanimar, pelo contrário. Deus nos chamou para animarmos eles, não em nós, nem nas circunstâncias, mas animarmos eles no Senhor. Vivendo uma vida de princípios, de valores cristãos, construindo famílias sólidas, abençoadas. Por exemplo, uma das maiores dicas para você declarar para o seu filho que você ama ele, é amando a mãe dele. Sim ou não, irmãs? Ame a mãe deles, automaticamente você está dizendo para eles que você também ama eles. Então é muito importante isso, é isso que nós vamos pensar juntos hoje. Abra também comigo em Efésios, livro de Efésios, capítulo 6, de 1 a 4. Olha o que diz o texto sagrado, Efésios 6, de 1 a 4. Primeiro é uma palavra para os filhos, né? Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo, ou seja, isso é bom. Isso agrada a Deus, obedecermos os nossos pais. Aí vem o 2, que é um lindo versículo, muito citado pelas pessoas, mas infelizmente pouco vivido. Honra teu pai e tua mãe,
porque este é o primeiro mandamento com promessa. Olha que coisa linda. Para que te corra bem, ou seja, para que você prospere e tenha longos dias sobre a terra. Olha esses dois princípios que nós aprendemos se honrarmos os nossos pais. Primeiro, teremos prosperidade. Fala comigo, prosperidade. Bênção, favor de Deus sobre nós, se nós, como filhos, honrarmos os nossos pais. Segunda bênção que a Bíblia descreve é teremos longos dias sobre a terra. É o que nós chamamos da virtude chamada longevidade. Muitos anos de vida, muita bênção, muita saúde, através do simples ato, porém fundamental, de honrarmos os nossos pais. Deixa eu perguntar para você, irmão, você tem obedecido os seus pais, honrado os seus pais, amado os seus pais? Tem gente que só lembra do pai e da mãe no dia do pai e da mãe, ou no Natal. Irmãos, não faça isso. Honre os seus pais, para que você seja próspero em tudo aquilo que você fizer, e para que você tenha longevidade, longos dias sobre a terra. O oposto, o contrário, o contraste também é verdadeiro. Se eu desonrar meu pai e minha mãe, eu vou encurtar o meu tempo sobre a terra, ou seja, vou atrair espíritos de morte sobre a minha vida. E também tudo vai dar errado na minha vida, eu não vou prosperar. Eu vou atrair espíritos de miséria, bancarrota, e tudo vai dar errado. Pelo simples fato de desonrar pai e mãe. Uma das coisas mais lindas que eu acho quando a gente vai celebrar casamentos, né? E aqui tem um casal que recentemente a gente fez o casamento deles, eu achei lindíssimos. É honrar os pais. No momento do casamento, né? Por quê? Porque os pais, no momento em que estão deixando os seus filhos no altar, estão cumprindo a sua grande missão de preparar os filhos para um novo núcleo familiar. Eu acho lindo quando o casal, além de honrar uns aos outros, né, fazerem votos personalizados um pelo outro, assim, abrindo o coração, contando um pouquinho da sua trajetória, da sua história, quando eles também honram os seus pais. Será que nós temos honrado os nossos pais? Como é que o nosso pai e mãe, o que eles pensam de nós? Será que somos queridos aos corações dos nossos pais? Que lembranças temos dos nossos pais? E mais do que isso, que lembranças vamos deixar no coração dos nossos filhos? Talvez os pais lá para trás falharam, erraram, não foram talvez bons pais. Irmãos, mas a partir de você, Deus pode começar uma nova geração abençoada de pais alinhados com o céu, arrependido pelos pecados geracionais. Pais e mães na presença de Jesus podem ser uma bênção na vida dos seus filhos. Amém? Homens e mulheres edificados pelo próprio Deus através da palavra. Eu acho lindo o Salmo 128, que diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A Bíblia diz, ele comerá do fruto do seu trabalho, feliz será e tudo te irá bem. Olha a prosperidade de novo, a bênção, o sucesso, a conquista. Se eu temer a Deus e se eu andar nos caminhos do Senhor, serei bem-aventurado. Amém? Os homens já receberam as lembrancinhas? Irmãos, vocês receberam uma lembrancinha, né? Vocês podem levantar a lembrancinha aí para as mulheres verem. É apenas uma lembrancinha da igreja, mas que tem um valor simbólico, tá? Eu sei que os homens gostam de ferramentas, então a gente comprou uma chavinha teste, para que você lembre qual é o seu papel no coração de Deus dentro da sua casa. O que é uma chavinha teste? Pode guardar, fica à vontade. A chavinha teste é uma chave que você coloca na tomada ou numa corrente de energia, colocando o dedinho atrás. Quando você coloca essa chavinha teste na tomada, na corrente de energia, o que acontece? Acende uma luz. Assim também você, homem, acenda a luz de Jesus através da sua vida no seu lar. Cada vez que nós conectamos a nossa vida a mais do que uma energia, o poder de Deus, extraordinário de Deus, alinhando a nossa vida com o céu através da fé,
nós iremos iluminar os nossos lares e as nossas casas. Você, homem, conectado com o coração de Deus, vivendo a vida de Deus, a vida no Espírito, vai acender uma luz de Deus dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua família. Amém, irmãs? Isso é lindo. Quando você entende o seu papel, você nasceu para iluminar a luz de Deus dentro da sua casa. Deus só precisa de uma pessoa dentro de uma casa para iluminar todo o lar. Agora imagina os dois, o casal, o casamento, juntos, iluminando todo o lar, toda a família, para a glória de Deus. Então, primeira pergunta que nós vamos fazer, queridos, baseados aqui, o 4, versículo 4. Efésios 6:4, faltou nós lermos, é o texto especial para os pais. Diz assim: pais, não irritem seus filhos, Efésios 6:4. Antes, criai-os segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. Pais, não irritem seus filhos. Antes, criai-os segundo a instrução e o conselho do Senhor. Duas palavrinhas. Instrução, em outras versões diz a palavra disciplina, e conselho do Senhor. O que é o conselho do Senhor, irmão? É a palavra de Deus através da sua vida, papai. Da sua vida, mamãe. Se você cria os seus filhos na disciplina, na instrução, na admoestação, talvez esteja na sua versão assim, ou no conselho do Senhor, seus filhos vão ser uma bênção na sua casa, na sua família, na sociedade e no reino de Deus. Amém? Vamos estar orando pelos nossos filhos, irmãos? O pastor Giovanni está aqui na frente de vocês, irmãos, porque desde pequenininhos, meus pais impuseram as mãos sobre a cabeça de cada um dos seus 4 filhos. E sempre oraram pelos seus filhos, declarando palavras proféticas. Declarando: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu lembro do meu pai, desde tenra idade, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ele dizia, continuava dizendo: haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Você servindo ao Senhor, papai e mamãe, você vai ser uma bênção para os seus filhos. Você vai ter ferramenta para abençoar os seus filhos, assim como essa ferramenta que você tem na sua mão. Você vai iluminar, junto com o poder de Deus, com a ação do Espírito Santo, a sua casa e a sua família será uma bênção em nome de Jesus. Primeira perguntinha que nós queremos responder: para que Deus nos dá os filhos? Coloca lá, filhão. Para que Deus nos dá os filhos? É uma grande pergunta que nós queremos responder. Eu vou dar alguns motivos para isso. Por que que Deus nos dá filhos? Primeira resposta, irmãos: para mostrar o seu favor. Como eu falei, Deus Pai projetou a sua própria natureza dentro da experiência humana. Então, Deus nos dá filhos para mostrar o seu favor. O Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor. Que você olhe para o seu filho não como um problema, não como um estorvo, não como alguma coisa que chegou para atrapalhar a sua vida, mas que você olhe para ele como um favor de Deus, uma graça divina, um presente do céu, entregue nas suas mãos. Amém? Sabe qual é o grande segredo dos judeus? Por que os judeus têm 2/3 de todos os prêmios Nobéis na história da humanidade? Porque desde pequenininho eles veem os seus pais impondo as mãos sobre eles, orando sobre eles, declarando: vocês são especiais, vocês são povo de Deus, você não é igual a todo mundo, filho, você vai ser uma bênção na mão de Elohim, de Jeová. Você faz parte do povo de Deus, filho. Você vai fazer a diferença na humanidade. Essas palavras proféticas vão entrando na alma dos filhos. Eles vão se vendo como tesouros, como riquezas, como pessoas abençoadas. E por isso se tornam grandes homens. Amém?
Ore pelos seus filhos, declare palavras proféticas, mas entenda que Deus nos dá filhos para mostrar a sua bênção, o seu favor, as suas dádivas celestiais. Eles não são problemas, eles são herança do Senhor. Deus deseja compartilhar conosco a experiência de criar filhos. Ele sabe muito bem o que é isso. E por isso Ele nos capacita na criação dos nossos filhos. Os filhos também nos abençoam e aumentam a nossa felicidade. Nos fazem semelhantes ao Papai Celestial. Amém? Se tem uma coisa que te alinha com o céu e te ensina a ser semelhante a Jesus, semelhante a Deus Pai, é criar filhos. Você sente no seu coração o que Deus sente no coração dele com relação a você, que é filho de Deus. Os filhos nos abençoam, os filhos aumentam a nossa felicidade. Dão trabalho? Sim ou não, irmãos? Dão muito trabalho, mas vale a pena criar os nossos filhos. Eles aumentam a nossa felicidade, eles nos abençoam, eles são semente do amanhã, eles são a continuação da nossa linhagem, eles são as futuras gerações. Criar filhos nos fazem semelhantes ao Pai eterno. Segundo motivo, por que Deus nos dá filhos? Para criá-los em Deus. Fala comigo, para criá-los em Deus. Foi o que nós lemos aqui em Efésios 6:4. Criar na disciplina e na admoestação do Senhor. Criar ali na correção e no conselho de Deus. Nós somos chamados por Deus para criá-los em Deus. Não irritando, não desanimando, mas animando eles no Senhor. Saiba, querido, que você tem de 18 a 20 anos da sua vida para formar os seus filhos. Depois eles vão criar asas e vão embora. Criam as suas vidas, criam novos ares, criam novas oportunidades profissionais. Aproveite esse tempo. Dedique tempo a eles na formação dos seus filhos. Por isso devemos ter uma atitude de fé e de seriedade na criação deles. Devemos dar o nosso melhor, não o que sobra, não o reba, não a raspa da panela, não. Dar o nosso melhor a eles, o melhor do nosso tempo, o melhor dos nossos recursos, o melhor da nossa energia precisa ser empreitada na criação dos nossos filhos. Quantos e quantos traumas nós vemos hoje em adultos. Tudo isso porque o pai e a mãe não dedicaram tempo. Quantas e quantas mocinhas hoje estão se entregando, a homens errados, homens terríveis, pela falta da figura paterna no lar, na família. Falta do afeto, do afago do pai, da figura masculina. Quantas e quantas pessoas se envolvem em relacionamentos errados, em vícios e compulsões, porque não foram criadas em Deus. Não houve tempo, energia e recursos dedicados sobre eles. Terceira resposta, para que Deus nos dá filhos? Para encaminharmos a geração seguinte na vontade de Deus. Fala comigo, encaminhar a geração seguinte na vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus para nós, irmãos? A vontade de Deus está revelada nas Escrituras. Daí a importância da igreja. A igreja tem um papel de cooperar com você na criação dos seus filhos. Ela não tem o papel principal, mas secundário. Daí a importância de você ir numa igreja, participar de uma comunidade de fé. As crianças estão lá dentro da salinha, junto com seus professores, 1 horinha, aprendendo lições da palavra de Deus, valores morais, éticos, o que é a vida, o que Deus espera delas, qual é o propósito de Deus para a vida delas, irmãos. Nós precisamos encaminhar as futuras gerações na vontade de Deus. Por isso você, papai, você, mamãe que está aqui, precisa conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e que se encontra na palavra de Deus. Amém? Você quer conhecer a vontade de Deus? Leia a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, que é a base do cristianismo na era da igreja. O Antigo Testamento também é maravilhoso, se complementa,
Mas o Antigo Testamento é sombra, a realidade é o Novo Testamento. A partir de Jesus, um novo tempo, novos ensinamentos, a revelação de Deus é progressiva. Por isso é importante você conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, e passar essa vontade de Deus ao coração dos filhos. Preste atenção, irmão, o homem se projeta para o futuro através dos seus filhos. A nossa missão deve ser criar filhos para a glória de Deus, é outro tópico que nós estamos botando. A nossa missão é criar filhos para a glória de Deus. Fala comigo, a minha missão é gerar filhos, é criar os filhos para a glória de Deus. Por quê, pastor? A fim de que eles honrem ao Senhor e vivam no reino de Deus. Deus não intervém na criação deles. Nós é que temos essa responsabilidade diante de Deus e diante da sociedade. Tanto é que até os 18 anos você é responsável civil, criminalmente, uma série de responsabilidades. Os advogados sabem melhor do que eu. Quais são as nossas responsabilidades como pais diante da sociedade, pelos nossos filhos? E a pergunta é, os nossos filhos têm aprendido valores éticos, morais? Você, papai, tem sido exemplo para os seus filhos? Você tem ensinado a vontade de Deus? Você tem entendido que a sua missão é criar seus filhos para a glória de Deus? Você tem honrado a Deus para que eles honrem também a Deus com o seu exemplo? Deus confiou a você, homem, a criação dos seus filhos. Um dia você vai ter que prestar conta da criação deles. Amém? Um dia haverá prestação de contas, de como nós criamos os nossos filhos. Se foi para a glória do eu, para mostrar para os outros, como muitos papais fazem hoje, vive uma vida para mostrar para os outros. Ou se você viveu uma vida para glorificar a Jesus, para honrar o Senhor. Um bom exemplo disso foi Abraão. Abraão foi um exemplo maravilhoso de pai. Um mau exemplo na Bíblia foi o sacerdote Eli, que não corrigiu os seus filhos. E aí seus filhos foram uma tragédia, e por causa disso, o sacerdócio passou, a linha do justo, passou da tribo de Levi para a tribo de Judá. Por isso que Jesus é chamado filho de Davi. Um pai que não corrigia os seus filhos. Um pai que não puxava a orelha dos seus filhos, não corrigia nos seus erros e falhas. Caiu da sua cadeira, virou e quebrou o pescoço, morreu de forma trágica. E seus filhos também morreram diante do Senhor. Não seja como Eli, querido. Seja como Abraão. Ensine os teus filhos nos caminhos do Senhor. Amém? Outra pergunta importante, Precisamos determinar objetivos na formação dos nossos filhos. Provérbios 22, versículo 6, o texto sagrado diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando ela for mais velha, não se desviará desse caminho. Ensine a criança no caminho que ela deve andar. Deus nos assegura a sua graça e a sua sabedoria. A tarefa, irmãos, não é fácil. Requer muita dedicação. Não é fácil. Requer dedicação, requer empenho. E o primeiro passo que nós precisamos ter precisamos compreender a natureza da criança. Cada filho é diferente, irmãos. Pode projetar lá. Precisamos compreender a natureza da criança. Cada criança é diferente. Cada filho é diferente. Não compare os seus filhos. Não tenha filhos favoritos, porque isso pode gerar lacunas terríveis no coração deles. Ame-os de forma coigual, respeitando as diferenças. Precisamos compreender a natureza de cada criança. Crianças são pecadoras que precisam da graça salvadora de Jesus. Elas não são assim pessoas perfeitas, não. Você vê que desde pequenininho a criança já vai revelando a natureza pecaminosa, sim ou não?
Você não precisa ensinar a falar palavrão, você não precisa esconder as coisas quando ela faz coisa errada, você não precisa ensinar a ficar brigando com o irmãozinho, ela já aprende automático. Ao mesmo tempo que ela é inocente, né, com relação às coisas da vida, às pessoas, ela tem certa malignidade dentro dela. Porque desde tenra idade, a semente de Adão, a natureza pecaminosa, está no coração de todos os homens, seres humanos, pessoas. São pecadorazinhas que precisam da graça salvadora de Jesus. Me lembro que uma vez eu falei isso para um pai, ele ficou horrorizado. Falou, não, minha filha é inocente. Falei, irmão, então você está dizendo que Deus é mentiroso. É isso que você está dizendo? É claro que a tua filha tem certa inocência. Mas todo ser humano, desde tenra idade, também revela uma natureza maldosa. Chega no ambiente, pega um brinquedo, é meu, sim ou não? E não quer repartir com um amiguinho, você tem que ensinar que as coisas precisam ser compartilhadas. E fica aquela brigalhada, se um pega, o outro dá um tapa. Você nunca ensinou isso. São pecadorazinhas que precisam da graça e da salvação de Jesus. Amém, irmãos? Eles se inclinam naturalmente para o erro, a falha, para a rebeldia, para a teimosia. Sim, porque são pecadoras, como nós também somos. Por isso precisamos ensiná-las sobre Jesus. Por isso precisamos ensiná-las à luz da palavra. Por isso nós precisamos corrigi-las quando estão fazendo coisas erradas. Seja pai, meu irmão. Assuma a liderança da sua casa, o sacerdócio da sua família. Você, mamãe, seja mãe. Corrija os seus filhos, não passe a mão na coisa errada. Não jogue a sujeira debaixo do tapete, não, traga luz. Confesse, ensina o seu filho a pedir perdão, a confessar os pecados, a reconhecer erros e falhas, corrija-os dentro das necessidades. Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, jamais se desviará dele. Filhos precisam também de uma relação pessoal com Deus. Fala comigo. Toda criança precisa de uma relação pessoal com Deus. Uma criança pode ser cheia do Espírito Santo, irmãos? Sim. Uma criança pode entregar a vida e o coração para Jesus? Glória a Deus. Uma criança precisa ter um relacionamento pessoal com Deus. Aquele livro que foi entregue para os irmãos é o melhor livro. Se você que é papai, querido, não deixe de comprar esse livro. Pais sábios, filhos brilhantes. John MacArthur. Ele dedica um capítulo inteiro ensinando os pais como levar os seus filhos à salvação. A entregar a vida e o coração para Jesus. Compreendendo essas coisas que nós estamos ministrando para vocês. São pecadoras, precisam de um Salvador. Se não se arrependerem, né? Quando chegarem na fase adulta, podem ir para o inferno. Nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Precisamos formar o caráter dos nossos filhos. É outro tópico muito importante. Ajudá-los a enfrentar as responsabilidades da vida. Como tem filhos mole hoje. Homens e mulheres, nós estamos formando uma geração de homens molengas, frágeis. Mulheres que entram no leito do lar da família não sabem fritar um ovo. Não sabem cuidar do seu cônjuge, muito menos dos filhos. Precisamos ensinar responsabilidades da vida, o valor do trabalho, a bênção do casamento, a terem uma base moral sólida, a aprenderem autodisciplina, autoestima, né? Ou seja, o amor próprio, sadio, a terem domínio próprio, a terem controle sobre os seus sentimentos e não vazão. Quem é que ensina isso? Papai e mamãe. Principalmente você, papai. Olhe para cá, os homens.
Vocês têm um papel fundamental na criação dos filhos. A mãe passa para os filhos a carga emocional, psicológica, emotiva e afetiva. O pai passa para os filhos a identidade sexual e o propósito dos filhos. O destino do filho, quem faz é o pai. A maneira como eu penso define o meu comportamento. O meu comportamento revela o meu caráter. E o meu caráter define o meu destino. Fala comigo: pensamento, comportamento, caráter e destino. Por isso que Satanás tem tentado destruir a pessoa, a figura masculina dentro do lar. Por quê? Porque o homem é o pilar mestre dentro da família, e a mulher é a coluna dorsal, a auxiliadora do lado do homem. A base, o fundamento precisa ser a palavra de Deus, o próprio Cristo, Jesus. E o teto é o próprio Deus, a nossa cobertura espiritual, aquele que nos protege e cuida de nós. Satanás tem tentado destruir a coluna mestra, destruir a coluna masculina, a figura masculina dentro dos lares. Para quê? Para deformando o pai, deforma os filhos e a geração é amaldiçoada. Levante-se em Deus, homem. Levante-se em Deus como sacerdote da sua casa, a fim de formar o caráter dos seus filhos. Também precisamos formá-los socialmente, outro tópico. Formá-los socialmente, eles precisam da clara consciência da sua identidade, do seu valor perante as pessoas. Eles precisam ter uma capacidade de se relacionar com outras pessoas de forma saudável, assumindo os seus compromissos, se sujeitando às autoridades, assim como você, papai, assim como você, mamãe. Precisamos formá-los também fisicamente, é o outro tópico. Eles precisam ter bons hábitos alimentares. Com quem que eles aprendem? Com o papai e com a mamãe. Bons hábitos alimentares. Presta atenção, papai e mamãe, se você não cuida daquilo que você está comendo, você está ensinando isso para os seus filhos. Boa higiene pessoal. Com quem que eles aprendem? Com o pai e com a mãe. Horários para dormir, para levantar, estudar, brincar. Quem é que define isso? Os pais. Filhos precisam de limites. Fala comigo, ter limites é amor. Filhos que não têm limites, não têm amor dentro dos lares. Os filhos precisam ter limites. Limitar é amor. Deus nos limita através das restrições da palavra. São restrições amorosas a fim de nos preservar no trilho da vida, na vida eterna, no caminho de Deus. Pais que amam os seus filhos colocam limites. Amém? Ensine deveres, edifique o caráter deles, para que haja uma vida harmoniosa e feliz. Se pai e mãe forem tóxicos, o que vai acontecer com os filhos? Ficarão intoxicados. Uma família tóxica, filhos intoxicados. Que os nossos lares sejam um pedacinho do céu na terra. Você pode levantar as mãos comigo e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, presta atenção, geralmente o homem sempre está para trás da mulher na vida espiritual. Isso está errado. Você, homem, foi chamado para ser a locomotiva do seu lar e da sua família. A locomotiva é aquele pedaço do trem que carrega os demais vagões, que vai na frente. Você é a locomotiva de Deus no seu lar, na sua casa. Por isso, se você está espiritualmente atrás da sua mulher, corra atrás. Se precisar, eu te ajudo. Vamos crescer em Deus, vamos nos levantar como líderes dos nossos lares, como cabeça e não cola.
Vamos nos levantar como sacerdotes e não cachorrinhos. Deus nos chamou para assumirmos a rédea da liderança dos nossos lares, das nossas casas, das nossas famílias. Deus chamou você, homem, para isso. Agora uma palavra para as mulheres. Permita que o seu esposo lidere a sua casa. Tem muitas mulheres feridas com o passado, mal resolvidas dentro de si, com situações em pendências diante do Senhor, que não permitem que o seu marido assume o seu lugar. Aí a família fica disfuncional. Fala comigo, família disfuncional. O que é isso, pastor? A mulher quer fazer o papel do marido e o marido tem que fazer o papel da mulher. Está errado. Cada um tem uma função. Numa outra oportunidade eu vou ministrar sobre as funções no lar. Para que você entenda, mulher, a sua função e você, marido, entenda a sua função. Os dois são coiguais diante do Senhor. Tem o mesmo valor, a mesma importância, funções distintas, mas o mesmo propósito: criar filhos para a glória de Deus. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Respeite a função do outro, entregue a função ao outro, deixe o outro liderar, deixe o outro conduzir, deixe o outro fazer a sua parte. Vamos trabalhar juntos como uma equipe, em cooperação, e não em briga e confusão, para saber quem é o melhor, quem tem a razão. Não, irmão, mais importante do que quem tem a razão, é nós vivermos os princípios de Deus, porque é neles que está a chave da felicidade do lar. Se o Senhor não edificar a casa, então em vão trabalham os que a edificam. Como é que o Senhor edifica o lar? Através de princípios e valores cristãos. Deus não é nem machista e nem feminista. Deus é equilíbrio. Deus é moderado, temperante. O homem tem o seu papel, a mulher tem a dela. E os dois trabalhando juntos, trabalhando como equipe, em cooperação, produzem filhos, criam filhos, geram filhos, para as futuras gerações serem ainda mais abençoadas do que você. Amém? A partir de você, irmão, uma nova semente abençoada pode surgir. A partir do seu casamento, da sua vida, ou você como mulher, mãe, pai, mesmo que não esteja casado, mas está criando filhos, a partir de você, uma nova geração abençoada pode ser gerada para a glória de Deus. Quem acredita nessas coisas? Dá um glória a Deus. Os pais precisam ser discípulos de Jesus e discipuladores dos seus filhos, na sabedoria do Senhor. Não é no teu achismo, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, é na sabedoria do Senhor. É isso que é paternidade responsável. Paternidade é um precioso legado de Deus, do Deus Pai, confiado a nós, seus filhos humanos. Nós somos, outro tópico lá, filhos, somos representantes de Deus em nossos lares. Você é um representante de Deus no seu lar, mamãe e papai. Possuímos os mesmos ofícios e funções de Cristo. Eu vou falar dos 3 ofícios de Cristo rapidamente. Olha só, Jesus é profeta, Jesus é sacerdote, Jesus é rei para a sua igreja. O pai também é o mesmo para a sua família. Coloca o tópico ali. Como profeta, o pai transmite a palavra de Deus para a família. Ele é o porta-voz de Deus para o lar. Por isso ele precisa ser discípulo de Jesus. Por isso ele precisa conhecer a palavra de Deus. Deuteronômio 11:18. É o homem que edifica, que exorta, quem consola os seus filhos, e a sua esposa lidera em amor. Fala comigo, homem, liderar em amor. Não é sendo um tirano, subjugando as suas mulheres, oprimindo, aterrorizando, deixando elas com medo, não! É servindo o seu lar e elas em amor. Liderança servil em amor. Amém, homens? O maior no reino de Deus, eu li essa semana, Marcos capítulo 10.
O maior no reino de Deus é o servo de todos. Assim como Jesus foi servo de todos, eu e você, homem que aqui está, fomos chamados por Deus para servir os nossos lares. Como profeta, ele transmite a palavra de Deus. Fala comigo, homem. Como profeta, ele transmite a palavra de Deus. Segunda função de Jesus, que eu e você, homem, temos que ter na nossa casa. Como sacerdote, ele intercede e ora pela sua família. Intercede e ora pela sua família. E por ela ele se sacrifica, por ela ele se santifica, por ela ele se entrega, assim como Cristo amou a igreja, Efésios capítulo 5, o homem faz isso. Ele intercede e ora pela sua família. Uma das maiores marcas que o meu pai deixou no meu coração, irmãos, foram as muitas vezes que eu vi meu pai de joelho dobrado, com a cara esparramada no chão, chorando na presença do Senhor. Esse é o maior legado que um homem pode deixar na terra. Um homem que ora pelo seu lar, pela sua casa, pela sua família. Um homem que ora pela sua esposa quando ela está numa crise, numa dificuldade. E não fica julgando, criticando, maltratando ela. Mas ora por ela. Vem cá, amor, vamos orar juntos aqui. Coloca a mãozinha na cabeça. Ora por ela. Ora na mesa quando está comendo. Ora pelos seus filhos quando vão dormir. Um homem que ora e intercede pela sua família. Esse é um grande homem de Deus. Não é o que prega bonito, o que canta bonito, o que rodopia na igreja, o que dá pirueta. Não, irmão. É um homem que ora e intercede pela sua família. Amém, homens? E como rei, será que o homem é o rei do seu lar? Sim, assim como Jesus é o rei do universo, o homem dentro da casa é o rei do seu lar. E a mulher é a rainha. O homem é o rei, o pai governa o lar e procura fazê-lo com amor e justiça. Fala comigo, amor e justiça. Seja justo. Seja íntegro, seja honesto, seja sincero, seja alguém que ama, que dá vida. É isso que é reinar no seu lar. Não é ser um tirano, não é subjugar, não é aterrorizar, não é maltratar, não é ser um homem violento, não é ir para o bar, encher a cara, não é ir para um prostíbulo, achar que ali você vai ser homem, não. Ser homem é ter caráter, é ser exemplo aos seus filhos, é amar a sua esposa, é valorizar a sua família. Isso que é ser homem de verdade. Não é aquele que tem muitas mulheres, mas é aquele que conquista a mesma mulher por toda uma vida. E que gera os seus filhos para a glória de Deus. Isso é um rei, isso é um sacerdote, e isso é ser um profeta dentro da sua casa. Os três ofícios de Jesus dentro da família, na figura do pai. Como pais, precisamos ser exemplos dos nossos filhos em todas as áreas da vida. De nada adiantará fazer cobranças, ameaças, se os pais não agem da maneira como Deus ordena. O cara está fumando e não quer que o filho fume. O cara alopra com o carro, velocidade absurda, e depois não quer que o filho pegue a moto e se mate lá no meio da estrada. O cara xinga a mulher e os filhos e depois não quer ser desonrado lá na frente. Você está semeando desonra, você vai colher desonra. Você está semeando violência, você vai colher violência. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Se vocês criarem os filhos num ambiente de amor, de honra, de apreço, de afeto, de carinho, irmão. A família é o ventre espiritual que gera filhos emocionalmente saudáveis para a glória de Deus. É a família, ela é o útero, é o ventre que forma filhos para a glória de Deus. Sejamos como Noé,
o justo que conduziu bem e salvou toda a sua família do juízo que veio sobre a terra. Sejamos como Abraão, um exemplo de fé e obediência para as futuras gerações, até hoje. Sejamos como Josué, um homem corajoso, decidido, que profetizava: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus quer salvar e restaurar famílias inteiras, a começar com homens que se rendam totalmente a Deus. Quero terminar com as palavras de Hudson Taylor. Ele diz: o mundo ainda verá o que Deus poderá fazer através de homens e mulheres que se rendam totalmente a Ele. Amém? Quem vai se entregar totalmente a Deus? Quem quer se render totalmente a Deus? A tarefa é difícil, ser pai, criar filhos? Sim ou não, irmãos? Mas estou aqui nessa noite para ensinar para você que Deus te dará força, Deus te capacitará. Feliz dia do pai, feliz dia dos pais, pai e mãe. Que Deus abençoe muitas mulheres que hoje estão fazendo o papel de pai e de mãe, fazendo o seu melhor. E Deus tem honrado essas mulheres para a glória de Deus. A minha salva de palmas para vocês. Vamos dar uma salva de palmas? Quantas e quantas mulheres foram abandonadas pelos seus homens, em busca, de uma apaixonite, de um prazer, de uma amante, e tiveram que hoje fazer papel de pai e de mãe para os seus filhos. Meus parabéns, vocês estão revelando o coração de Deus, o coração paternal de Deus, meus irmãos. E vocês merecem toda a nossa honra. Homens de caráter, homens de verdade, homens de promessa, homens de compromisso, homens que reflitam o coração paternal de Deus, e mulheres que fazem o seu melhor para suprirem as carências e necessidades dos seus filhos, procurando criar os seus filhos no temor do Senhor, na disciplina, no amor, no afeto, na presença de Deus. Amém? Vamos falar junto, profetizar? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluia! Glória a Deus.